Muito boa tarde para você nesse sabadão que vai acompanhar a nossa aula de hoje, Pedro Andrade. O que você trouxe de bom nesse sabadão, meu time? Nós vamos trabalhar, eu já estou colocando aqui, questões relacionadas à ação penal pública, beleza? Então, na aula de hoje, o tema central será ação penal pública. Ação penal pública que se subdivide em ação penal pública incondicionada, que dispensa qualquer ingrediente, dispensa qualquer condição para o titular da ação penal deflagrar, que é o Ministério Público, e do outro lado nós temos a ação penal pública condicionada à representação, e aí eu tenho uma cláusula de barreira que eu preciso que a vítima demonstre seu interesse em ver o agente criminoso processado criminalmente. E aqui aqui eu tenho certeza que você sabe, e nós vamos afiar este nosso conhecimento. E nós faremos isso já respondendo uma questão de juiz, tá? 2024 TJ Pernambuco. E olha a pergunta do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vamos ver. Dário, em um bloco que desfila pelas ruas de Olinda no Carnaval de 2024, percebendo que uma foliã está totalmente embriagada, passa a beijá-la lascivamente, sem seu prévio consentimento, embora ela não resista à abordagem devido a seu estado. Diante do caso narrado, o Dário, galera, ele cometeu primeiro qual crime? Eu tenho crime aqui na letra A de estupro, na letra B estupro, na letra C estupro de vulnerável, na letra D importunação sexual e na letra E estupro de vulnerável também. E aí, meu time? Qual é a Dário nesse cometeu? É um crime de estupro? É um crime de importunação sexual? Ou é um crime de estupro de vulnerável? E eu quero que você me responda aí em casa. Vamos agitar esse sabadão, galera. O crime de importunação, aliás, eu vou até colocar aqui, vou subir no slide. O crime de importunação sexual ele tem previsão lá no 215. No 215, eu tenho um verbo tipo objetivo que é praticar contra alguém. Então é aquele caso clássico do ejaculador do ônibus, praticar contra alguém e sem a sua anuência um ato libidinoso, claro, e vai ter que ter o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro. Aqui, o Dário não praticou contra, ele teve a participação, um contato físico mais lascivo. E ele teve esse contato físico mais lascivo com uma foliã. Ah, Pedrão. Então ele teve esse contato lascivo, esse beijo lascivo, perfeito. E agora? Só que ele não tinha o consentimento dela. Então, se ele não tinha o consentimento, ele praticou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Aqui não fala que ela tinha menos de 14 anos, era menor de 14 anos, logo eu estou dentro do estupro comum do 213, Pedrão. Negativo. Olha o que eu coloquei aqui pra gente e vou subir já. Questão 1. O 217A é claro no seu caput. Caracteriza o crime, se subsume ao crime do estupro de vulnerável, aquele que tem conjunção carnal ou pratica qualquer outro ato libidinoso com menor de 14. E aí você vai falar assim, Pedro, o enunciado não me trouxe a faixa etária da foliã, mas pouco importa, porque olha o parágrafo primeiro, a conduta por equiparação, incorre na mesma pena quem pratica as sanções descritas no caput com alguém que, por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. No nosso exemplo aqui, a foliã, ela não podia oferecer resistência, ela estava completamente embriagada e não havia consentimento claro, logo eu estou dentro de estupro de vulnerável. E aí, eu tenho duas hipóteses aqui para responder. Não tem? Estupro de vulnerável aparece na letra E. Qual é a diferença? Na letra C, eu tenho o crime de ação penal pública incondicionada.
enquanto no estupro de vulnerável da letra E, eu tenho condicionada representação. E aqui fica mais fácil, né, meu time? Porque eu tenho certeza que todos vocês dominam a regra do 225 do Código Penal. Todos os crimes contra a liberdade sexual, todos os crimes contra a liberdade sexual são de ação penal pública incondicionada. Logo, nós estamos diante do gabarito da letra C. Estou vendo aqui no meu monitor para gabarito da letra C. Beleza, meu time? Show. Voltou. 70% acertaram essa questão. Bora para a próxima. Questão de 2024 para analista do STJ, a questão da Sebrasp, tá, galera? Bora lá. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o trancamento de uma ação penal por meio de habeas corpus é cabível, de forma excepcional, com base em prova pré-constituída que demonstre desde logo, por exemplo, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta ou a incidência de causa de extinção da punibilidade. E aí, galera, na nossa questão 2, lembrando, eu posso trancar uma ação penal, então o Ministério Público tem um inquérito policial, primeira fase. No inquérito policial, eu vou ter ali a responsabilidade do condutor, do delegado de polícia em detectar, comprovar a materialidade e trazer indícios suficientes de autoria. O inquérito policial também tem uma terceira finalidade, que é fundamentar as medidas assecuratórias que vão sendo tomadas ali nessa fase de investigação. O delegado vai concluir o inquérito policial com um relatório final, claro. E aí ele vai no relatório final indiciar ali o eventual investigado e ele encaminha esse relatório final para o promotor de justiça que oferece denúncia. Vamos imaginar que há ali uma denúncia completamente inepta. O que é uma denúncia inepta? Que ela não preenche os ingredientes, os critérios legais do artigo 41. E aí, quando você, defensor desse réu que foi denunciado com base num fato que é atípico, tanto a tipicidade formal quanto material, há uma causa de extinção da punibilidade, por exemplo, uma prescrição, o que você faz? Você vai esperar uma RA ou você pode impetrar um habeas corpus? E nesse habeas corpus, que demanda, então, esse remédio constitucional, que demanda a prova pré-constituída, você trancar ali e matar no nascedouro, matar logo no começo a ação penal. Será que pode, galera? Será que pode, à luz do entendimento do STJ, sim ou não? E aqui eu trouxe para a gente, também no slide, um HC, né? Um próprio HC do STJ que diz, prestem atenção, olha a redação bem simples. E, aliás, eu nem trouxe a ementa como um todo, apenas o item 2 da ementa. Quem quiser conferir o acórdão ou a ementa completa, está aqui o número do julgado. Prestem atenção. O trancamento da ação penal por meio do HC é medida excepcional, claro, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta ou da incidência de causa de extinção da punibilidade, ou ainda, né, galera, a ausência de indício de autoria ou de prova sobre a materialidade. Então, lá na nossa resposta, lá no nosso teste da Sebrasp, eu tinha como certo, é perfeitamente possível, ainda que seja uma medida excepcional. Vamos para a próxima. Braba hoje. Roberto, vítima de crime de estelionato, ajuizou ação privada, subsidiária em face de Pedro. Pelo amor de Deus, em face do Pedrão aqui? Não. Diante da inércia do Ministério Público em promover ação penal. Contudo, durante a instrução, Roberto, apesar de intimado, deixou de dar andamento ao feito por mais de 60 dias, mostrando-se negligente. Diante desse cenário, galera, a banca nos pergunta:
O feito deve ser extinto em razão da ocorrência da perempção? B. O feito deve prosseguir com a retomada da ação penal pelo Ministério Público como parte principal? C. O feito deve ser extinto em razão da renúncia ao direito de queixa subsidiário? D. O feito deve ser extinto em razão da ocorrência da renúncia ao direito de representação? Letra E. O feito deve prosseguir e a Defensoria Pública deve retomar o processo como parte principal. Então, olha a pegada, galera. O Roberto foi vítima de um crime de estelionato. E aí ele ajuizou a ação penal privada subsidiária da pública porque o Ministério Público nada fez e é plenamente possível, a gente já vai ver já. Só que durante o decorrer da ação penal, o Robertão largou o processo lá por mais de 60 dias. E aí? Agora, você como juiz, lá numa prova da FGV, o que você deve? Qual deve ser a postura adotada pelo juiz para sanear este processo? E aí nós chegamos na nossa questão de número 3. Prestem atenção no que eu trouxe para a gente. Artigo 29. Será admitida ação penal nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo momento, no caso de negligência do querelante, retomar a ação penal como parte principal. E aqui é muito legal, né, galera? Porque você pensa o seguinte, você aí em casa foi vítima de um crime. Esse crime é ação penal pública. Logo, o titular da ação penal é o Ministério Público. E aí você que o Ministério Público oferece denúncia contra aquele réu. Réu preso 5 dias, réu solto 15, depende ali também do tipo de crime, mas passa o prazo do Ministério Público legal para oferecer denúncia e ele não oferece. E aí você fala assim, caramba, o autor do meu crime está negativo. Nesse momento que ultrapassa o prazo legal para o Ministério Público denunciar o réu, surge a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, mas ela não deixa de ser pública. O que você faz é apenas dar o start ali na ação penal. Ela não perde a natureza de ação penal pública. E não perdendo a natureza de ação penal pública, ela continua sendo de titularidade do Ministério Público. E se o MP é o dono, a qualquer momento, sim, galera, a qualquer momento ele pode intervir. E se porventura o Roberto atuou com negligência, o que o juiz vai fazer, galera? Que o Ministério Público retome, então, a titularidade da ação penal como parte principal. Lembrando que muitos de vocês pensaram em perempção, mas a perempção ela é o instituto atrelado à ação penal privada, assim como a renúncia, o perdão e a perempção são institutos vinculados à ação penal privada, que se inicia por uma queixa-crime. Show? Bora para a próxima question. Vamos lá. Mevinho, 19 anos, resolveu jogar o jogo do Tigrinho. E como havia perdido muito dinheiro no primeiro semestre de 2024, precisava se recompor financeiramente. Em determinado dia, leu em uma doutrina penal que é isento de pena quem comete crime contra o patrimônio em prejuízo de ascendente. Nesse momento, Mevinho resolve subtrair R$1.000 de sua avó, Dona Mevona, nascida em 1960. Dito e feito, Mevinho, então, ruma ao quarto de Dona Mevona durante a madrugada e de lá subtrai R$1.000. Contudo, sua empreitada criminosa é gravada pelo sistema de câmeras e Dona Mevona resolve denunciar seu neto. Nesses termos, a premissa inicial de Mevinho estava, letra A, correta, pois haverá isenção de pena por ser crime patrimonial sem violência ou grave ameaça perpetrado contra ascendente. B, incorreta, pois o Instituto da Escusa Absolutória não se aplica aos netos. C, incorreta, pois o Instituto da Escusa Absolutória ficará afastado
ante a idade da vítima, ainda que guardado o grau de parentesco. D. Incorreta, pois o instituto da escusa absolutória ficará afastado ante o crime ter sido perpetrado durante a madrugada. E letra E. Incorreta, pois o instituto da escusa absolutória ficará afastado pela representação da vítima. E aí, galera? Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando o instituto da escusa absolutória, que tem previsão lá no artigo 181, foi esse artigo que o Mevinho leu, e diz o seguinte: a redação legal do tipo é isento de pena quem comete qualquer dos crimes contra cônjuge, tem que ser na constância do casamento, ascendente ou descendente, seja o grau legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, beleza? Olha que legal. Num segundo passo, opa, pulei aqui demais. No segundo passo, eu tenho o artigo 182 que diz: somente se procede mediante representação, logo, as outras condutas são de ação penal pública incondicionada. Aqui depende de representação se o crime é praticado contra cônjuge, que está separado, irmão legítimo ou ilegítimo, tio ou sobrinho, tá? Com quem o agente tenha de fato coabitado. E o mais legal é o artigo 183, que é o mais cobrado, que são as hipóteses de exclusão desse Instituto de Política Criminal. Não vai ser aplicado o Instituto da Escusa Absolutória se tem violência ou grave ameaça, ao terceiro que participa do crime, que não vai guardar aquela relação de parentesco, e se o crime é praticado contra pessoa de idade igual ou superior a 60 anos. E olha que legal. O crime foi praticado em 2024. A dona Mevona nasceu em 1960. Logo, ela já tinha mais de 64, né? Ela já tinha mais de 60 anos. Logo, olha a letra C. O instituto está incorreto, né? A premissa do Mevinho que ele não seria penalizado, pois o Instituto da Escusa Absolutória ficará afastado ante a idade da vítima, ainda que guardado o grau de parentesco. Caiu aqui, vamos que vamos. Vamos para a próxima para a gente responder bastante questão hoje. Meu Deus do céu, mais uma, juiz substituto TJ Santa Catarina. Vamos ver comigo. O delegado de polícia relatou inquérito policial sugerindo o arquivamento da investigação, em razão da inexistência de justa causa para o crime de estelionato cometido por Roberto. Olha o Roberto de novo. Por se tratar a hipótese de mero ilícito civil. Neste caso, o Ministério Público poderá, letra A, requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial, devendo o juiz remetê-lo ao procurador-geral em caso de discordância. Letra B, requerer ao juiz a notificação da vítima para que esta se manifeste pela inexistência ou não do crime de estelionato antes de decidir pelo arquivamento. Letra C, promover fundamentadamente o arquivamento do inquérito policial, submetendo sua manifestação ao juiz competente, comunicando a vítima ao investigado e à autoridade policial. Letra D, requerer ao juiz fundamentadamente a declaração da extinção da punibilidade do crime de estelionato em razão da inexistência de ilícito criminal. Ou a letra E, promover o arquivamento do inquérito policial com imediata remessa dos autos ao juízo para homologação. Beleza? E aí, galera? Trouxe pra gente aqui, claro, né? Nós estamos na nossa questão de número 5, e eu trago a redação legal. Aliás, vamos tentar dar só uma pincelada aqui, porque às vezes você não pegou a ideia central. Gente, o delegado de polícia, ele relatou o inquérito policial e ele sugeriu o arquivamento da investigação, porque delegado de polícia não arquiva inquérito policial. Beleza? Beleza? E ele assim o fez porque ele disse, olha, não tem justa causa para o crime de estelionato. Porque é uma hipótese de mero ilícito civil, é um desacordo comercial. Beleza? Show. Nesse caso, o que o Ministério Público pode fazer? Ele requer ao juiz arquivamento? Ele promove o arquivamento
e manda para o juiz direto homologar? O que a letra da lei nos determina nessa hipótese? E aqui a gente coloca de cara. Prestem atenção. Olha que legal. A redação anterior, lá antes do pacote anticrime do 28, em caso de discordância entre o juiz e o MP sobre arquivamento, os autos seriam enviados para o procurador-geral. Só que essa daí já foi, galera. Agora o juiz apenas homologa a manifestação do Ministério Público sem remessa ao procurador-geral. A letra B também está incorreta, porque não há previsão legal que permita ao juiz notificar a vítima para que ela vá se manifestar antes, fazer um contraditório sobre o trancamento ou não oferecimento da ação penal, porque o titular é o Ministério Público, ele que faz o juízo de viabilidade, de procedibilidade da ação penal, é ele o titular da ação penal, fechou? A letra C está incorreta, claro, a extinção da punibilidade ocorre em situações específicas, e essas situações específicas estão lá no artigo 107. Eu tenho prescrição, decadência, tá aqui morte do agente, anistia. Inexistência de crime não é causa de extinção da punibilidade. É sim caso de arquivamento ali do inquérito policial, né, meu time? Claro. A letra E está incorreta. O Ministério Público promove o arquivamento e submete a sua decisão para homologação, mas não é uma remessa imediata. Não é uma remessa imediata. O promotor de justiça, ele deve fundamentar o seu arquivamento, beleza? Não é um juízo abstrato, ele deve promover ali os fundamentos concretos que levaram à conclusão da ausência de justa causa, quer por se tratar de ilícito civil, ou quer por qualquer outro motivo, a ausência de materialidade, autoria, coisa que o valha. E nesse caso, o promotor de justiça, ao oferecer ali, ao promover fundamentadamente o inquérito, ele vai sim comunicar, vai submeter a decisão ao juiz, comunicar a vítima, comunicar o investigado e também comunicará a autoridade policial. Nós estamos diante da gabarito letra C. Letra C. Bora mais uma, juiz substituto de São Paulo. Se considerar inadequada as condições dispostas no acordo de não persecução penal oferecida pelo MP ao investigado, o que o juiz deve fazer? Então o juiz não curtiu, galera. Ele falou assim, olha, não estou satisfeito, não estou feliz com essa... O que eu devo fazer, meu time? Se o juiz disser, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz com as condições do ANPP, o que o juiz vai fazer? Letra A, determinará a manifestação do defensor do investigado. B, devolverá os autos ao Ministério Público para reformular a proposta de acordo. C, recusará a homologação do acordo proposto. E letra D, determinará a remessa dos autos ao órgão superior de revisão do Ministério Público. E aí, meu time? E aí? Nessa hipótese em que o juiz ele não considera adequadas as condições para o ANPP, o que o juiz faz? Aqui eu tenho a determinação legal lá do artigo 28, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Beleza? E aqui tá na tela pra gente. Olha que bacana. Olha que bacana. Se o juiz considerar inadequada ou insuficiente ou ainda abusiva, galera, as condições do ANPP, ele vai devolver os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta. Claro. E com a concordância do investigado e do seu defensor, beleza? Essa aqui até que estava razoavelmente tranquila, né? Então a letra B devolverá os autos ao Ministério Público, lembrando que a proposta de acordo de persecução penal, ele é um juízo, uma atividade negocial que é tratada entre Ministério Público e investigado. O juiz apenas faz a supervisão
supervisão jurisdicional daquele acordo, justamente para não ter cláusulas abusivas, desleais, desproporcionais. Então, é um juízo de adequação constitucional, dignidade da pessoa humana, só que quem tem o ônus de propor os termos deste acordo da justiça negocial é o Ministério Público. Vamos para mais uma? Vamos, Pedrão, vamos para mais uma. Ó, em determinado crime de ação pública, essa aqui foi para a Polícia Penal, tá? 2024. Em determinado crime de ação pública, esta não foi intentada no prazo legal pelo Ministério Público, o que acabou gerando uma enorme repercussão social pela de impunidade. E aí, galera, nesse caso, o que deve fazer? É possível o uso da ação penal privada para subir a inércia do Ministério Público? Se o Ministério Público não intentou a ação penal pública, significa que não houve crime. O cidadão pode propor ação popular para apuração do crime e a conduta do Ministério Público. O cidadão pode propor ação popular para apuração do crime e da conduta do Ministério Público. E letra E, cabe habeas corpus contra a omissão do Ministério Público, que deveria ter obrigatoriamente intentado a ação penal. Esse aqui a gente já viu, né, meu time? A gente já viu e a gente retoma. Se o Ministério Público não intentar ação no prazo legal, se o prazo decadencial para que você o faça, você particular o faça em 6 meses, a contar da inércia do Ministério Público. A ação privada subsidiária da pública. Fechou, meu time? Eu acredito que com essas considerações nós trabalhamos 7 questões difíceis, questões de magistratura, mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha aproveitado as principais dicas, as principais orientações, e você começa a perceber que quando você faz um estudo focado, um estudo direcionado, um estudo com filtros de temática, e você responde várias questões sobre o mesmo tema, você começa a pegar o perfil do examinador, e como ele trabalha, e como ele avalia, e como ele questiona, e onde estão ali as nuances das pegadinhas que nas fases pré-ambulares. Eu agradeço a audiência, espero vocês na nossa próxima aula, beleza, meu time? E se você ficou com alguma dúvida, não deixem aberto. Me chama aqui no Instagram, Pedro Andrade, LR, tudo minúsculo, Pedro Andrade, LR, e eu vou te responder no menor tempo possível. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro, time!